PT é o partido mais influente nas redes sociais. Site e redes do PT registram explosão de acesso. Partido dos Trabalhadores amplia sua força no Telegram. Nos últimos tempos, o PT se aproximou ainda mais do povo brasileiro. Participamos das principais lutas nas ruas. Enfrentamos o descaso de Bolsonaro e fortalecemos nosso partido nas redes. Reforçamos nossos canais e alcançamos o primeiro lugar em engajamento. Ampliamos o nosso WhatsApp e o nosso Telegram. Criamos a Rádio PT, a TV PT, o app do PT, a Casa 13, a plataforma conectado com o Brasil em mais de 1000 cidades e diretórios municipais. E levamos as nossas mensagens para todo o país. E vem mais por aí, a caravana Casa 13 pelo Brasil. São dezenas de oficinas e ferramentas para fortalecer ainda mais o nosso partido. Tem também a nova loja do PT, onde você pode comprar camisetas e outros produtos e mostrar todo o seu orgulho em vestir nossas cores e nossas causas. Se você já conhece os nossos canais, compartilhe. Mas se ainda não segue, conheça a nossa comunicação, divulgue e fique por dentro das novidades do nosso PT. Partido dos Trabalhadores. É o partido da esperança conectado com o Brasil. Olá, uma boa noite para todos e todas. Hoje estamos com um programa super especial. Estamos comemorando 42 anos de caminhada, de história, de fundação do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Para comemorar esse aniversário do nosso partido, a liderança do PT na Câmara fez questão de convidar o nosso secretário nacional de combate ao racismo do partido, ex-ministro da promoção da igualdade racial, secretário municipal do governo da prefeita Margarida Salomão na cidade de Juiz de Fora, meu amigo Márcio Chagas, que eu tenho enorme carinho, tenho o maior respeito pela sua trajetória e milita numa causa que eu julgo ser a mais importante do século XXI e também de ser o tema mais importante num programa de desenvolvimento econômico. O Brasil só poderá vencer o tema das desigualdades se de fato enfrentar o racismo institucional, estrutural e trabalhar num programa econômico onde é fundamental enfrentar a desigualdade salarial entre os homens brancos e os negros e as negras, mas acima de tudo, compreender que uma nova sociedade democrática e um novo mercado de consumo de massas passa necessariamente pela inclusão da mulher negra, mãe solo, que hoje, pela estatística da extrema pobreza no Brasil, elas representam 38%. Portanto, é uma alegria enorme poder receber nosso companheiro Márcio Chagas nesse debate, essa troca de ideias e saberes de comemoração dos 42 anos do nosso partido. Também nós vamos receber a nossa militante da juventude, a nossa secretária nacional de juventude, Nádia Garcia, que é outro tema também que o Brasil terá que tratar num projeto de reconstrução do Brasil, que é olhar para a juventude brasileira. É fundamental nesse processo de superação da pandemia e reconstrução do Brasil pós-pandemia, que a juventude faça parte de um ousado programa de oportunidades. Oportunidade no campo da cultura, da arte, da dança, da música,
da inovação tecnológica, no mundo do trabalho. Então, de fato, esse debate, nós vamos estar dialogando esse tema que é muito importante para uma nação, que é buscar construir um conjunto de políticas específicas para a juventude brasileira. E também nós vamos receber a nossa secretária nacional de mulheres do Partido dos Trabalhadores, a nossa companheira Anne Carolina, que também vai estar falando um pouco, né, sobre o seu trabalho à frente da secretaria tão importante, tendo em vista que há também muita desigualdade de gênero no Brasil. E por último, é extremamente importante fazer um amplo debate sobre o enfrentamento aos preconceitos e também a diversidade de oportunidade, como diversificar um país, incluindo a todos e todas. E aí nós vamos receber o Renan, que é o nosso secretário nacional da comunidade LGBT do Partido dos Trabalhadores. Então, eu quero aqui iniciar pelo Marcos. Né? O que para você, Marcos, o PT significa, né? O que o PT representou nesses últimos 42 anos e qual a sua expectativa para o futuro? Oi, Reginaldo. Boa tarde. Boa tarde a todas as companheiras que estão aqui conosco. Anne Moura, nossa secretária nacional de mulheres, que eu tenho o maior orgulho de militar com ela, essa amazonense que está aí caminhando, trilhando um caminho que vai cada vez mais nos orgulhar. Nossa companheira mulher preta retada do Goiás, Nádia Garcia, nossa secretária nacional de juventude, e também o companheiro Renan, que é secretário adjunto LGBT. Um grande abraço para vocês todos, uma honra estar aqui. Líder, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu costumo dialogar com os meus irmãos e minhas irmãs negros e negras do PT, que eu sou petista e estou no PT, porque o PT é ainda o principal instrumento de transformação da classe trabalhadora. O PT é ainda o principal instrumento de libertação de uma população que foi escravizada, que foi discriminada, e é por isso que eu sou petista, é por isso que eu estou no PT, e é por isso que eu acredito que um grande número, a base do partido, que é feita de homens e mulheres negros e negras, ainda estão no PT. Porque nós acreditamos que esse partido é, sobretudo, o instrumento mais adequado. E nesses 42 anos, nós tivemos muitos altos e baixos, mas é importante que a gente diga que a transformação real que existiu no Brasil nos últimos anos, ela foi feita pelas gestões do Partido dos Trabalhadores, pelos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma. E é importante, no ano eleitoral também, o PT comemora 42 anos esse ano, com a possibilidade real de voltarmos a ser governo. É necessário termos tranquilidade, termos muito diálogo com a população, termos a humildade necessária para quem faz política e conquistar, né, mentes, corações das pessoas para retomarmos um processo em que a gente vinha ainda engatinhando, né, que é o processo de inclusão de negros e negras nas universidades, é o processo de inclusão das mulheres negras no Minha Casa Minha Vida, é o processo de inclusão também através do Bolsa Família, onde 75% das pessoas que estavam no Bolsa Família eram mulheres negras. Mas nós estamos vivendo um Brasil muito dolorido, um Brasil muito ruim, um Brasil muito perverso, onde a cada dia que passa, por intermédio de um governo da necropolítica, um governo onde nós sabemos que não gosta de maneira alguma das pessoas, de pobres, de negros, de mulheres, de LGBTs, esse governo vem desconstruindo todas as políticas que nós engatinhávamos para poder realizar. Então é importante, líder, dizer que nós saudamos esses 42 anos do PT com muito vigor e sabendo do desafio que temos pela frente.
Você disse, Reginaldo, no início da sua fala, que nós precisamos criar as condições para ter um país diferenciado. E eu penso que com a ajuda da bancada do PT, bancada essa, Reginaldo, que nós queremos ampliar. Nós queremos ampliar a bancada do PT nas Assembleias Legislativas, queremos ampliar a bancada do PT no Senado, queremos ampliar a bancada do PT na Câmara, mas colocando homens e mulheres, negras e negros, porque é preciso que essa representação também esteja na Câmara. E precisamos, por fim, de um grande projeto. Esse projeto nosso de reconstrução e transformação do Brasil, ele tem que ter no seu norte, ele tem que ter como ponto focal a recuperação do país, e essa recuperação do país vai se dar com a inserção de homens e mulheres, negros e negras na política, na cidadania e no país de uma maneira como um todo, em todos os espaços de poder e também na economia, como você disse. Obrigado, Marcos. Quero passar a palavra para a nossa secretária nacional de Mulheres, Anne Caroline, com muita alegria. Olá, líder, nosso querido deputado Reginaldo Lopes, do qual já acompanho o seu trabalho desde a época que eu militava na juventude. É muito legal estar aqui na TV PT na Câmara, nessa semana que inicia, né, nossa comemoração do aniversário do PT 42 anos. Quero saudar o nosso secretário de combate ao racismo, Márcio, meu grande amigo, incansável na luta e no combate ao racismo, dentro e fora do PT, a nossa querida Nádia, que recém-eleita secretária nacional de juventude, que nos orgulha muito, e o nosso querido Renan, esse companheiro que compõe aí adjunto na Secretaria Nacional LGBT e que representa muito bem essa secretaria que é diversa. Eu estou muito feliz de estar aqui participando. Acho que essa semana que todo aniversário do PT, essa semana que começa esse processo de organização nosso, ele remete a muitas memórias. É importante falar que na história toda do PT as mulheres sempre estiveram participando. Embora não estejam nas principais fotos, as mulheres sempre estiveram no processo de construção. E nosso partido também, ele é vanguarda nesses direitos. Nosso partido foi o primeiro a instituir os 30% das mulheres, o primeiro a ter paridade de gênero. Então, ele é vanguarda em muitos debates. Isso fez com que nós tivéssemos condições de aprofundar o debate para construir os 30% que hoje é da regra eleitoral, da obrigatoriedade de candidaturas. Então, as mulheres, na história toda do PT, sempre estiveram presentes, e a sensação que a gente tem é que, ao longo da história, a gente vem ocupando esses espaços com mais protagonismo. É claro que demorou 40 anos para a gente eleger a primeira mulher presidenta, que é a nossa deputada Gleisi Hoffmann, mas, mesmo assim, acho que a contribuição das mulheres é fundamental para que hoje nosso partido comemore e coloque como centro do seu debate, e é assim que a gente sente, como participante da Executiva Nacional, eu também sou membro do diretório, o papel que as mulheres têm hoje. Nós temos uma direção executiva super qualificada, então acho que a comemoração do nosso partido também tem um reflexo dessa contribuição das mulheres, do que a gente quer mais, a gente quer avançar mais. Avançar agora na perspectiva de ampliar o número de mulheres eleitas. A gente tem o projeto Elas por Elas, que é um projeto recente também, que trabalha com a organização das mulheres, formação, empoderamento, comunicação, e a gente quer ampliar a presença das mulheres. E esse é um ano de muita esperança, é um ano de muitas mudanças. A sensação que eu tenho é que a gente mal viveu 2021, já pensando em chegar a 2022. E das alegrias desse ano e da comemoração desses 42 anos do PT, é poder ter o nosso querido Lula, que foi perseguido, o nosso partido também, com todos os processos anulados, e ter a possibilidade de voltar a governar esse país. Não porque o PT é melhor ou porque é uma questão pessoal, não. É porque o povo precisa. Nós fizemos muito por esse país. Nós somos o partido que também é vanguarda em política pública para as mulheres, que trouxe para o governo os principais programas sociais, o Bolsa Família,
o Minha Casa Minha Vida, as cotas nas universidades, que a sua grande maioria são preenchidas por mulheres, então nosso partido tem uma referência também em cuidar do povo e fazer gestão. E eu acho que o nosso maior presente, eu estava aqui refletindo nesse aniversário do PT, o que a nossa militância mais deseja, além do que foi pedido por todos nós, a liberdade do presidente Lula, a inocência dele e a possibilidade dele disputar uma eleição de forma justa. E que todos aqueles que o perseguiram agora vão ter que disputar, mas é na urna. Mas o nosso maior presente, sem sombra de dúvida, é conseguir mudar a história desse país e que com muita esperança a gente volte a colocar o povo como prioridade, o povo que mais precisa. A gente vive uma crise gigante de desigualdade todos os dias, muitas notícias, isso tem um impacto muito grande na vida das mulheres, que são a maioria chefe de família, a maioria trabalhadora por conta própria, que está se virando com a destruição de todo esse país, do nosso país, a destruição de absolutamente tudo. Não tem nenhum programa que defenda as mulheres, o feminicídio tem aumentado muito, então a fome, a miséria, a falta de oportunidade, então é baseado em muita esperança. Acho que o nosso maior presente nesses 42 anos do PT vai ser retomar o governo, retomar a presidência da República para dizer que tem jeito, que nesse país tem comida suficiente para todo mundo, que nesse país tem oportunidade para todo mundo, que as mulheres, a juventude, negros e negras e a população LGBT podem viver e podem ter oportunidades e, principalmente, sem ter violência em suas vidas cotidianamente. Então, acho que esse é o presente nosso, é a perspectiva que a gente tem em comemoração. É um ano de grande mobilização para todos nós, mas a ação desses 42 anos é que o nosso partido ele é incansável. E ele é incansável porque ele tem uma militância aguerrida e que muitas vezes são anônimos e anônimas, mas que seguram firme. E toda vez que a gente comemora o aniversário do PT e que a gente sabe que está de pé e lutando para enfrentar mais uma eleição, a vitória, sem sombra de dúvida, é dessa militância que às vezes a gente nem conhece, mas que está lá segurando a nossa bandeira, está lá participando dos nossos encontros de setoriais e secretarias e está lutando para que a gente volte a governar esse país. Muito bem, Anny Moura, excelente contribuição. De fato, nós temos que ter orgulho de ser o primeiro partido a ter paridade de gênero e também recorte geracional e racial no nosso partido, né? Então, é muito importante. Quero passar também agora para a gente ouvir nosso companheiro, secretário nacional adjunto da comunidade LGBTQI+, nosso companheiro Renan, falar um pouco aí das lutas, né, o que espera do parlamento brasileiro, dessa história de 42 anos e o que espera para o futuro. Primeiramente, boa noite a todos e a todas. Saudar aqui minha querida companheira Anny, primeiro. Dizer também da importância aí que a Secretaria de Mulheres tem, em parceria com a nossa secretaria. A Anny, que vem muito aqui no Ceará, né, Anny? Então, é alguém mais do que da nossa casa aqui. Saudar também minhas outras companheiras e companheiros, né, a nossa secretária nacional, a Nádia, né, eu saí há pouco tempo da juventude, Nádia, desejo aí a você muita sorte, muita luta nessa condução da nossa aguerrida juventude do PT. Meu companheiro Márcio também, vários espaços a gente teve junto, saudá-lo e agradecer aí pela sua contribuição, você enriquece muito o nosso partido. E o nosso deputado federal, o nosso companheiro Reginaldo, também que tem tido um mandato aí na luta das defesas sociais que tanto estão sendo abaladas nesse governo, nesse desgoverno Bolsonaro. E dizer que para nós LGBTs, né, o PT sempre foi, né, desde a década de 80, um instrumento de luta e organização das nossas pautas, né? Também o PT foi o primeiro partido a institucionalizar dentro, né, das suas direções, né, do seu processo organizativo, né, um núcleo específico, né, de debate, de construção política para essa população, para a nossa população, a população LGBT. Ainda em 91, em São Paulo, a gente teve aí a primeira organização dentro do partido, né, inclusive em 94, já propondo
13 ações, né, na disputa nacional, no plano de governo, né, do nosso querido presidente Lula, políticas voltadas para essa população, né? Depois, em 2000, a gente teve aí a institucionalização do nosso setorial, e em 2017 tivemos aí a possibilidade de nos constituirmos como uma secretaria nacional, né? E isso também não caiu do céu, né? Isso aí vem de muita luta, muita organização, muito debate político, né? E o PT sempre foi esse instrumento de possibilitar essa luta, esse debate, de possibilitar que a gente pudesse construir política pública real. Ainda no governo Lula, em 2005, nós tivemos aí a criação do Brasil Sem Homofobia, né? Nós tivemos aí o tripé da cidadania, da população LGBT, formado pelo Conselho Nacional, formado aí pela Coordenadoria Nacional que nós tínhamos LGBT, né? E o processo de conferências de escuta da sociedade, né? E muito nos orgulha fazer parte de um partido que defendeu, e não só defendeu, mas implementou isso de fato, né? Na melhoria, no avanço das políticas públicas para a nossa população. Então, esses 41 anos do PT, para nós é um momento de, não só de parabenizar o partido, né? Não só de reconhecer a luta que a gente constrói dentro dele, mas também de propor para o futuro, né, avanços, né, que infelizmente nós tivemos aí muitos retrocessos nesse último período, desde o golpe que sofreu a nossa presidenta Dilma e que o partido sofreu, né, de retrocesso de políticas públicas que nós vimos construído no Brasil para a população LGBT, né? E aí, no governo Bolsonaro, isso piorou muito, né? E a gente vê aí que é um governo que tem como uma das suas principais facetas perseguir, né, a população LGBT, e muito pior, né? É um governo que apoia ações de violência contra a nossa população, né? Ações que vão de encontro contra qualquer direito humano, e é esse governo que hoje colocado está aí, esse desgoverno, que nós temos que derrotar nas urnas com a eleição do presidente Lula, e que nós temos que, junto nessa eleição do presidente Lula, propor para que a gente retorne às políticas públicas que nós construímos e avancemos ainda mais, né? E a gente teve possibilidade de avançar nesse último período através do Nossas Cores, um projeto importante para a eleição de companheiros e companheiras LGBTs. Nós conseguimos aí eleger em vários estados companheiros e companheiras e companheiros da nossa população, e o PT que possibilitou isso, né? O Nossas Cores, obviamente, foi muito apoiado, e aí agradecer aqui também a Anne pelo projeto Elas por Elas, né? A possibilidade de eleger mulheres travestis e transexuais, mulheres lésbicas, e eu acho que são esses avanços que nós devemos defender, não só como partido, mas que a gente possa ampliá-los no governo do presidente Lula, e que a gente possa avançar cada vez mais no debate com a sociedade. E, para mim, sem dúvida, o Partido dos Trabalhadores é o partido que mais tem, além do debate, construção real na política pública LGBT, e, de fato, muda a vida das pessoas, porque nós estamos em todos os espaços, né? E o PT, cada vez mais, garante que esses espaços eles sejam ocupados por LGBTs, por lésbicas, por travestis, transexuais, por gays, enfim, por toda a nossa comunidade LGBT. Então, saudar o Partido dos Trabalhadores, saudar todas as nossas secretarias e setoriais nacionais que têm realizado um grande debate através dos NAPs, né, para a construção de política pública, para a construção do enfrentamento ao fascismo e uma sociedade que a gente tanto sonha, que é uma sociedade que garanta direitos sociais. É isso. Espero, Renan, que em outubro de 2022 nós possamos juntos fazer um amplo movimento na sociedade brasileira, e que o parlamento, depois do dia 2 de outubro, possa amanhecer mais plural, mais diverso, mais colorido, e que, de fato, que o desenho que nós sonhamos para a estrutura organizacional do nosso partido possa, no futuro breve, fazer-se representado no parlamento brasileiro. E, com certeza, é fundamental que, nessas eleições de 2022, o nosso partido possa incentivar, organizar e apoiar as candidaturas da nossa população
LGBT+, também das mulheres, dos negros, das negras, né? Então, tenho grande esperança de uma profunda mudança do ponto de vista da representação no Parlamento brasileiro. Quero convidar a nossa companheira, secretária nacional da Juventude, minha secretária, né? É um tema que eu sempre trabalhei e continuo trabalhando na Câmara dos Deputados. Hoje, né, Martins, com mais idade, né, com mais tempo de juventude, né? Eu tenho mais tempo de juventude, mais jovem do que a Nádia, porque eu tenho um tempo mais acumulado do que ela, né, de jovem. Então, é uma alegria enorme e quero convidar para falar aqui para a gente, para a militância do partido, para os simpatizantes, em relação aos nossos 42 anos. Com você, Nádia. Muito obrigado pela presença. Obrigada, líder. Boa noite. Quero saudar aqui meus secretários, meus 3 secretários. Eu que sou uma jovem mulher preta LGBT, minha secretária de mulheres, Anne Moura, meu secretário de combate ao racismo, Martins Chagas, e o nosso adjunto da Secretaria LGBT, Renan Ridley. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando aí de casa, do celular. Acho que falar dos 42 anos do Partido dos Trabalhadores, quando a gente vai falar sobre a juventude, é falar sobre sonhos, né? A juventude brasileira aprendeu com o PT que os sonhos podem se tornar realidade, até os mais utópicos. Eu costumo falar que os 2 governos, né, os dois mandatos que nós tivemos, os 2 do presidente Lula e os 2 da presidenta Dilma, enquanto governos petistas, foram verdadeiras fábricas de produzir sonhos. Se a juventude sonhava que um dia ela podia entrar na universidade, foi o PT que realizou com sua fábrica de sonhos enquanto governo federal. Uma juventude que sonhava que podia ter um emprego melhor, conseguir comprar uma casa para sua família, que podia andar de carro, que podia viajar ao Brasil. Essa juventude viu esses sonhos virarem realidade com os governos do PT. Uma juventude que sonhava em crescer e não ficar na fila do desemprego, que sonhava em ver a vida da sua família melhorar. Essa juventude viu seus sonhos virarem realidades com os governos do PT. Então, falar dos 42 anos do Partido dos Trabalhadores é falar sobre como os governos petistas ensinaram a juventude, e o Partido dos Trabalhadores de modo geral, ensinaram a juventude de que se pode sonhar, se pode conseguir realizar os seus sonhos e que se pode fazer tudo isso com dignidade. Essa juventude que hoje, né, nesse ano de 2022, vai votar nas eleições, inclusive, é uma juventude que cresceu nas casas do Minha Casa Minha Vida, que foram auxiliados pelo Bolsa Família, que viram suas escolas melhorarem com os investimentos que o PT fez na educação, que entraram na universidade com o Enem, que foi melhorado nos governos do PT, com grande apoio do nosso ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, que entraram nas universidades e viram essas universidades se pintarem de povo, graças ao FIES, ao ProUni, graças ao SISU. É uma juventude que aí aprendeu que podia fazer estágio remunerado, que o programa de estágio também foi criado e aperfeiçoado dentro do programa, dentro do governo do nosso presidente Lula. É uma juventude que saiu da universidade e se viu transformar em engenheiro, em médico, que se viu transformar em professores, agora com valorização salarial. E é uma juventude que, infelizmente, viu tudo isso se esvair quando nós sofremos o golpe de 2016. E aprendeu nesses anos que nós estamos fora, nesses 4 anos, qual é a diferença de se ter um governo, se ter um partido que pensa com o povo, que foi criado com o povo e para o povo, dentro do espaço do governo federal, e não ter. É uma juventude que cresceu aproveitando e curtindo tudo que os governos do PT nos trouxeram, mas que também cresceu vendo na TV essa mídia golpista falar que o PT era uma formação de quadrilha, que o Lula era ladrão, mas que viu agora também tudo isso cair por terra e a verdade finalmente ser escancarada em todos os meios de comunicação por obrigatoriedade, já que eles passaram tantos anos acreditando e principalmente investindo na farsa da Lava Jato. Essa é uma juventude que agora enxerga o Partido dos Trabalhadores como a chance de ter de volta a esperança. E é isso que o PT é, ele é esperança. Ele surgiu como a esperança de intelectuais, de políticos, de sindicalistas e de jovens que queriam ver um Brasil com uma política cada vez mais feita pelo povo, cada vez mais completa de povo, que queria ver o parlamento, as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas e a presidência do país
governados e legislados pelo povo ou por representantes que serviam, trabalhavam em vão do povo. Então, nesses 42 anos, o PT ensinou para a gente que é jovem que é preciso lutar, porque nós sempre lutamos muito, mas principalmente quando a gente se une junto com o povo, com representantes do povo, e trabalha para que a verdade seja cada vez mais o guindaste, né, que puxa o nosso governo para frente. Nós conseguimos aprender isso nos governos do PT, que assim nós conseguimos mudar o mundo e conseguimos realizar os sonhos que antes eram utopias distantes para a juventude brasileira. Então, para falar nos 42 anos do PT, nada consegue, na minha opinião, né, expressar melhor o que é o Partido dos Trabalhadores, senão uma grande fábrica de realizações feitas do povo, com o povo e para o povo. Nádia, tem um vídeo que está viralizando na internet que mostra como o Brasil é tão desigual. É o diálogo no BBB da Jéssica, uma mulher negra, com um homem branco, aonde ele nunca precisou se preocupar qual é a política de financiamento estudantil do seu país. E a mulher jovem negra, né, sempre precisou do papel do Estado, e com os governos Lula e Dilma, que de fato eu até fui o relator do novo FIES em 2009, onde a gente praticamente destravou o programa e permitiu que não existisse mais fiador, né? Porque aqui em Minas a gente fala, Anne Moura, quer perder um amigo é chamar eles para ser fiador, né? Então nós retiramos o fiador, subsidiamos o juro, triplicamos o prazo de pagamento, né? Ampliamos o prazo da anistia, né? E subsidiamos o juro. Então isso mostra como o Brasil é tão desigual, né? Então eu queria, nessa próxima bate-papo, rodada, vamos começar aí pela Nádia, né, que encerrou o primeiro bloco. Vamos fazer um tipo aqui, um ping-pong. Perguntar a Nádia, nesses 42 anos de atuação do nosso partido na Câmara, ou dos nossos governos Lula e Dilma, pudesse falar qual foi a melhor ação que nós fizemos para a juventude brasileira. Pudesse escolher uma ação, o que você diria que foi a melhor ação? Eu posso falar com toda certeza, e principalmente nesse ano de 2022, que as cotas para as universidades foram, de fato, a melhor ação que nós fizemos. Elas conseguiram trazer a juventude negra, que só se via como obrigação em empregos subalternos, ou nem entrando dentro da universidade, ocupando majoritariamente esse espaço que não foi feito para nós, mas que, por direito, o PT nos devolveu. E, principalmente, falar da importância de lembrar todo mundo que esse ano vai ser debatido na Câmara a lei de cotas, de novo, que ela tinha um prazo de 20 anos e se extingue agora em 2022. A nossa bancada na Câmara e no Senado vem se organizando para fazer a defesa da lei de cotas, que é uma lei que vem há 20 anos mudando a vida do povo brasileiro e que agora, de novo, depende de nós, enquanto petistas, militantes e população, defender para que os nossos jovens negros e negras parem de ser mortos a cada 23 minutos e, para além disso, possam ocupar os espaços que lhes são de direito, como maioria da população brasileira, e as cotas vêm fazendo isso com uma competência magistral. Então, com certeza, seriam as cotas. Muito bem. Nádia, nós temos aqui 2 projetos tramitando, né, de 2 deputados do PT, um deputado Valmir Assunção, junto com o deputado Zaratini, que propõe a prorrogação da avaliação da lei de cotas para mais daqui 50 anos. E tem outro projeto da deputada Benedita Abené, nossa grande Bené decana, com a deputada Maria do Rosário, que propõe não ter um prazo para avaliação. Então, é uma prorrogação sem prazo, né? Então, nós estamos mobilizando, trabalhando para debater com o Parlamento brasileiro a importância da permanência desse programa como um programa permanente no Brasil. Quero passar aqui para o Renan, né, que possa ir na sua avaliação, qual foi uma ação mais importante da bancada ou dos nossos governos nesses últimos anos.
Olha, Reginaldo, assim, a bancada do PT, historicamente, sempre lutou ao lado da nossa população, né, na proposição de leis. Infelizmente, nós temos um Congresso Nacional muito, muito aquém do que nós merecíamos, né? Assim, nós temos hoje como aliados principalmente a bancada do PT, né, a bancada do PSOL, que votam em projetos que realmente, né, vão de encontro a garantir, né, políticas públicas e garantir os direitos LGBTs, mas eu citaria como a principal, então a gente tem muita dificuldade no parlamento de que esses projetos eles andem, né, esses projetos eles possam ser aprovados, né, mesmo com a luta dos nossos companheiros e companheiras que estão no parlamento e que fazem a defesa da nossa população. Mas acho que um projeto de governo, né, um dos principais no governo Lula, foi a criação do Brasil Sem Homofobia, né? E aí, a época, era Brasil Sem Homofobia, porque a época era o termo que era utilizado, né? Hoje seria um Brasil Sem LGBTfobia. Mas, a época, foi o que garantiu que a gente tivesse um processo de conferências, um processo que garantisse o tripé da cidadania, né? De conferências, de Conselho Nacional LGBT e da Coordenadoria Nacional LGBT. E desse processo é que surgiram as políticas públicas, as propostas, enfim, os avanços que nós conseguimos ter. Então, a garantia desse tripé da cidadania, para mim, foi a principal, através do Brasil Sem Homofobia, foi a principal política pública do governo do PT para a nossa população. Obrigado. Com certeza, vamos continuar trabalhando para construir aqui uma pauta no Colégio de Líderes, na condição de líder da bancada do nosso partido, e estamos à disposição da sua atuação na Secretaria Nacional, como também dos diversos movimentos que trabalham a temática em defesa da nossa população LGBT+. Estamos à disposição, Renan. Agora com a nossa companheira, né, pré-candidata a deputada federal pelo Estado da Amazônia, a nossa companheira Eni Moura. Olha, não gostei aí da pré-candidata, gente. Estou à posição, não é pré-campanha, mas quem não tiver que apoiar, eu estou dentro aí. Olha, é difícil falar só um, né? Eu vou tentar, então, falar 3 que são um divisor de água para a luta das mulheres. A Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio e a Lei das Empregadas Domésticas, porque essas 3 foram uma mudança incrível para a vida das mulheres. É claro que de toda a história que a gente tem do enfrentamento à violência e tudo que as mulheres lutam para permanecer vivas, eu considero essas 3 um start nessa construção e um olhar diferenciado. E uma lei que a gente conhece, que sabe onde está. É claro que agora está tudo destruído, né? E a gente vai precisar reconstruir, como bem disse você, Reginaldo, reconstruir tudo. Mas eu considero essas 3 um combo de 3 em uma, um divisor de águas, principalmente para a emancipação das mulheres, para a liberdade das mulheres, para o empoderamento e para que as mulheres permaneçam vivas. Tem concordância 100%, viu, Eni Moura? 100%. De fato, essas 3 legislações colocam o Brasil num patamar civilizatório, né? Evidente que o desgoverno Bolsonaro, que veio para destruir, busca a todo momento, ao invés de criar uma cultura de paz, uma cultura do ódio. Mas nós estamos aqui na luta e na resistência, e com certeza o amor vai derrotar o ódio novamente. Agora com o meu amigo conterrâneo, Marcos Chagas, se você pudesse escolher 1 ou 2, quais ações que você mais achou importante nessa caminhada do partido nos 42 anos, né? Você que foi ministro de uma pasta tão importante para o Brasil. Tá sem som, Marcos. Desculpa. Oi, pronto. Como eu sou fã da Eni Moura, eu vou copiá-la, tá, Reginaldo? Eu vou dizer de 3 coisas, né? Então, assim, eu penso que uma das questões simbólicas foi o perdão que o presidente Lula pediu à população negra na Ilha de Goré, quando foi lá visitar a Porta do Nunca Mais, que era a grande saída dos africanos escravizados do continente africano para o Brasil.
Aquele pedido de perdão, ele é simbólico, mas traz também dentro de si o compromisso da implementação de políticas públicas. Por isso que eu penso que ele é uma das questões, uma das coisas que eu colocaria como nas mais importantes. A outra seria a própria construção da CEPIR, do Ministério da Igualdade Racial. Eu digo isso porque nós tínhamos políticas até então voltadas para as mulheres, direitos humanos, né, algum tipo de organismo no governo federal, mas nunca tínhamos tido, com exceção da Fundação Cultural Palmares, que tem um outro olhar, que cuida de outros assuntos, nós não tínhamos nenhum organismo no governo, e a criação da CEPIR permitiu que nós tivéssemos uma política, né, políticas públicas de promoção da igualdade racial. E, por fim, eu reputo, mesmo com a desidratação que as negociações no Congresso levaram a ele, mas eu reputo ao Estatuto da Igualdade Racial uma peça muito importante, que foi, inclusive, a peça que o Supremo Tribunal Federal utilizou ou se basilou, né, para fazer com que as políticas de cotas pudessem ser consideradas constitucionais. Então, para mim, seriam essas três questões: o pedido de perdão do presidente Lula, a criação do Ministério da Igualdade Racial e o Estatuto da Igualdade Racial, que também nos permite fazer isso. Como o Oni também disse, hoje está tudo acabado, hoje a gente não tem política nenhuma, não tem nada, né? Na verdade é isso. Mas as bases foram plantadas pelos nossos governos, as bases estão lá. É só a gente dar uma sopradinha que a base da brasa pode voltar a pegar fogo de novo, e é isso que a gente quer, que tudo que nós fizemos possa ser retornado agora de maneira revisada, para melhor, porque os tempos são outros, né? Mas de maneira revisada e para melhor no futuro governo nosso. É isso, Reginaldo. Ô, Márcio, você sabe que Anne, Renan e Nádia, eu estou muito convencido que nós precisamos dialogar com a sociedade brasileira, que não existe uma pauta de costumes. O que existe, na verdade, o que traz preconceito para o debate da chamada pauta de costumes, é a tentativa de impedir que a pauta de direitos possa prevalecer. Direitos da população negra, direitos da nossa juventude, direitos do nosso povo, né, LGBTQI+, direito das mulheres. Então é evidente que um governo que trabalha com a desinformação, um governo que é produtor de fake news diariamente, um governo que tem uma meta de mentir para a população brasileira 8 vezes ao dia. Ele tem uma meta, ele tem que mentir 8 vezes ao dia, né? Então é um governo que mente para reproduzir disputa na sua base ideológica neofascista radicalizada contra os direitos destas populações que sempre ficaram à margem do Estado brasileiro. Eu debato a questão racial, Marcos, como uma questão extremamente importante para a superação da desigualdade e também para a retomada do desenvolvimento econômico. Se os brancos, se os negros ganhassem igual os brancos, o Brasil teria um PIB com mais de 2 trilhões de reais. Se a média salarial para ocupar o mesmo espaço, a mesma função, o mesmo cargo. Isso também se vale para a questão das mulheres. Portanto, nós temos aí uma grande debate que nós vamos conversar com a nossa sociedade brasileira, que se trata de uma pauta de direitos, e nós não vamos abrir mão desta pauta de direitos. Esses dias um grande jornal me perguntou se nós vamos trabalhar com a pauta da economia popular versus a pauta de costumes. Eu não reconheço o debate sobre pauta de costume, eu reconheço o debate sobre pauta de direitos. E não há nenhuma contradição, pelo contrário, não tem nenhum modelo econômico capaz de fazer o Brasil voltar a crescer, fazer o Brasil voltar a ser justo, se de fato não incluir, né, a igualdade de gênero, a igualdade e a reparação de danos na questão racial. Ou seja, nós precisamos fazer esse acerto de contas, porque de fato não houve reparação de danos pelo absurdo dos quais 4 séculos de trabalho escravo. Quando a gente vai discutir juventude,
vai discutir violência. Para cada 4 homicídios, 3 são jovens negros, portanto, é impossível discutir a pauta de enfrentamento ao homicídio sem discutir a questão dos jovens negros e negras. Portanto, como também a violência no país, se não olhar e tiver um plano específico para a questão da comunidade LGBTQI+, como também da questão da juventude, que é vítima do desemprego, do desalento, né? Também as mulheres, que também são vítimas do feminicídio, de uma cultura do ódio, do machismo. Portanto, eu fiz questão de iniciar a nossa liderança na Câmara dos Deputados e nessa oportunidade de fazer um programa especial, onde estamos comemorando 42 anos do nosso partido, com este público, com vocês que trabalham aí, para mim, as temáticas que são mais importantes para a retomada do desenvolvimento econômico brasileiro. Então, eu quero aqui, para a gente fazer, e talvez seja a última intervenção de cada convidado e convidada, vocês podem responder e também fazer as considerações finais, né? Se quiserem apontar, por exemplo, qual foi a maior destruição do governo Bolsonaro em relação à temática que vocês trabalham, ou, na verdade, qual o enorme desafio para o nosso partido na bancada e no futuro governo Lula, né, nessa direção, ou qual o grande sonho de vocês, né? Qual o país que vocês imaginam para o futuro, aonde com certeza o nosso partido continuará tendo vida longa. Eu acho que o nosso partido vai comemorar daqui a uns dias 100 anos de caminhada e história para o modelo da democracia brasileira. É uma grande vitória e é uma demonstração que o povo brasileiro entendeu que o seu maior patrimônio de luta, de resistência, de travessia, de esperança, é de fato o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Então, vamos encerrar como nós começamos. Com a palavra, Marcos Chagas. Nós temos aí uns 15 minutos, então 3 minutos para cada um. Então, querido, eu vou até encerrar com menos tempo, porque eu tenho que vazar daqui a pouco para uma reunião que já fui convocado. Então, eu vou fazer com menos tempo. Regis, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Antes de terminar, você, quanto líder da bancada, eu vou pedir aqui, eu vou conversar com você pessoalmente, mas vou pedir aqui ao vivo. Nós precisamos de reinstalar o núcleo de parlamentares negros na Câmara dos Deputados. Correto? Nós temos poucos parlamentares negros do PT, eu sei disso, mas esses poucos a gente tem que restabelecer para que esse debate acompanhe a sua liderança durante todo o período dela. Então, é algo que é um pedido que eu lhe faço e, com certeza, pessoalmente, a gente pode tratar melhor sobre isso. Mas eu acredito que o que se coloca para nós nesse momento é algo como o ex-ministro Celso Amorim sempre diz. Ele diz o seguinte: nós só vamos ter um país justo quando a questão racial for tratada como questão social. Então, se você não tratar a questão racial como questão social, você não resolve os problemas do país. E eu acredito muito que um futuro governo nosso irá trabalhar nesse caminho, tratar a questão racial, né, porque aqui estamos eu, Anne, Renan, Nádia, em todos nós. A Anne, quando vai falar das mulheres, se ela fala de mulher negra, ela fala daquelas que mais necessitam, ela fala daquelas que estão fora, ela fala daquelas que mais precisam de todo, do Estado brasileiro. O Renan, quando vai falar de LGBT, é a mesma coisa, e também a Nádia, a mesma coisa quando vai falar de juventude. Então é isso, Reginaldo. Um grande abraço, muito obrigado a minhas colegas, meu colega, por estar aqui essa noite com vocês. Obrigado a todas as pessoas que estão nos assistindo e vamos continuar a luta. Viva o PT, viva os 42 anos do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Marcos Chagas, ex-ministro da Promoção e Igualdade Racial, meu muito obrigado. Quero dizer que o seu comando já foi dado. Nós estamos criando vários setoriais na bancada, porque nós estamos organizando seminários temáticos de resistência, travessia e esperança. E nós vamos concluir no mês de abril, né, com o presidente Lula, todo o conteúdo, onde nós buscamos integrar os NAPs, os mais de 1.000 pesquisadores, simpatizantes, intelectuais que trabalham nos 26 NAPs,
também integrar, junto com todos os setoriais do nosso partido, que mais de 150 mil militantes participaram e legitimamente escolheram nossos representantes, e os setoriais e os núcleos, como também a nossa bancada na Câmara e no Senado está estudando e elaborando. E juntos nós vamos apresentar aí num seminário de conclusão no mês de abril, juntamente com o presidente Lula, toda essa atualização do nosso programa de reconstrução e transformação do Brasil, e você pode ter certeza que um dia está sendo convidado, junto com o setorial da bancada do partido, para organizar esse seminário temático. Muito obrigado. Agora com a nossa companheira Anne Moura. Olha, eu vou começar logo falando da bancada feminina, não poderia deixar de ressaltar a nossa incansável bancada feminina do PT, que é uma referência. A gente conseguiu, de 2018, eleger a maior bancada de mulheres e eu espero que a gente continue para esse ano de eleição. Eu acho que a destruição do Bolsonaro ela é tudo relacionado à política pública das mulheres. Nós não temos política direcionada e o que a gente deixou encaminhado, como a Casa da Mulher Brasileira, o funcionamento do 180, enfim, uma série de políticas foi destruído, não tem dinheiro para isso. Então, isso para nós é a maior destruição. E um sonho, que eu acho que são muitos, mas vou tentar resumir dentro de um sonho, porque eu acho que é o que nos move para continuar lutando, é uma perspectiva de um governo e que a gente construa um programa, um governo pensando que para que tenha condições de melhorar a economia, que seja central passar por essas pautas de direitos e, sobretudo, que as mulheres possam ter uma prioridade num processo de emancipação, de empoderamento, de ocupação de espaço também. Eu não consigo pensar um país que possa desenvolver sem a maioria dele, porque nós não somos a minoria, nós somos a maioria, por muitas vezes massacrados e oprimidos. As mulheres, negros e negras, o LGBT, a população LGBT, a juventude, e eu quero acrescentar os nossos povos originários, porque existe uma história que não é contada desse país e a gente precisa fazer justiça como a gente já fez muito no nossos governos Lula e Dilma. Então, meu sonho é isso, governar de fato com o povo, mas garantindo que a lógica da economia e do desenvolvimento inclua essa maioria que hoje tem sofrido tanto com as desigualdades sociais. Viva o PT, viva esse PT 42 anos, que pulsa de muita luta e que não se cala, e de muita esperança e que se mantém de pé. Muito obrigado, Anne Moura. Boa sorte na sua pré-campanha. Quero reafirmar o nosso compromisso também com a pauta das mulheres, dizer que nós vamos ter um seminário temático no dia 8, no Dia Internacional das Mulheres, de luta, com a nossa companheira Érica Cocai e Maria do Rosário, as nossas 9 companheiras que têm atuado na Câmara dos Deputados, que tem aí uma força como se fosse mais de 100 deputados ou deputadas, né? Tem uma atuação muito forte. Então, quero te convidar para ajudar nessa organização e te agradecer pela participação, pelo bate-papo. Agora com o nosso companheiro Renan. Primeiro, antes de mais nada, agradecer mais uma vez aí o convite, a possibilidade de a gente estar fazendo esse rico debate. Dizer que, para mim, o principal... porque são muitas, né? Agora eu vou copiar um pouco aqui a Anne. Se a gente fala do governo Bolsonaro, são muitos retrocessos, né? Não tem como a gente citar um. Mas talvez o que marca esse governo, né, seja a violência contra as nossas populações. Então, eu acho que naturalizar essa violência faz com que surjam casos que a gente vê cotidianamente de agressões brutais contra a população de negros e negras, né, contra a população de travestis. Então, essa naturalização da violência talvez seja uma marca muito forte desse governo e que atinge de maneira muito dura a nossa população, principalmente a população de travestis e transexuais, com os crimes hediondos que a gente acompanha país afora, né? Então, eu acho que trazer novamente uma cultura de paz, uma cultura de convivência, uma cultura de direitos, talvez seja o grande desafio do PT nessa disputa de sociedade que a gente se coloca para fazer, né? E dizer que um dos maiores sonhos que a gente tem é, obviamente, ter novamente essas políticas garantidas no governo federal, e mais, que a gente consiga ampliá-las, e a gente só vai conseguir ampliar
se a gente também mudar no parlamento a correlação de força. Então, meu sonho é que a gente tenha um parlamento cada vez mais colorido, que a gente tenha cada vez mais deputados e deputadas federais gays, lésbicas, travestis, transexuais, que possam estar ocupando realmente esses espaços de poder e garantindo que a gente não só tenha representatividade, mas como a gente tenha garantia da implementação de políticas públicas de fato para nossas populações, né? E o sonho da eleição do governo Lula é isso, é o sonho da gente ter reconstruído essas políticas que foram destruídas no governo Bolsonaro e mais, que a gente possa ampliá-las, fazendo o enfrentamento no parlamento, mas que a gente possa garantir essas políticas públicas de fato na vida das nossas populações, porque elas são políticas públicas que garantem vida, né? A nossa população tem morrido, né? Tem sido assassinada. Então, como o Martins colocou, né? E quando a gente faz o recorte racial e o recorte de gênero, a gente vê que essas violações são cada vez piores, né? São cada vez mais presentes. Então, a gente precisa ter muita força para que essas lutas, que elas não estão desassociadas, né? E não são lutas e pautas identitárias, né? São pautas estruturais para todos nós. São pautas que estruturam a nossa sociedade, né? E é necessário que a gente possa garantir essas pautas como pautas estruturais e que a gente possa avançar cada vez mais na garantia de direitos e numa sociedade cada vez mais justa, né? Viva os 41 anos do PT, viva a nossa bancada, viva a nossa luta, porque ela é o que nos faz estarmos vivos hoje, é lutar, continuar lutando sempre. É isso. Obrigado, Renan. Muito grato pela sua participação. Tem dado uma contribuição extraordinária ao nosso partido, à organização da nossa população LGBTQI+, e pode ter certeza que estamos juntos. Estamos juntos aqui no parlamento, no partido, e com certeza na reconstrução do Brasil com o nosso querido presidente Lula. Passar a palavra para a nossa mais jovem, né? Nossa companheira da Secretaria Nacional, Nádia Garcia. Líder, vou copiar a Anne também, né? É impossível falar uma só coisa que esse desgoverno realizou que pudesse nos maltratar mais ou nos desacreditar mais enquanto jovens. Mas é importante pontuar, né, que quando um governo, quando um ministro, como o ministro da Educação de Bolsonaro, insiste em dizer que não vale a pena ter um diploma, porque depois você não vai ter um emprego naquela área, isso leva os jovens a desacreditar dos seus sonhos. Isso é o que esse desgoverno mais faz, né? Com que a gente seja obrigado a desistir do que nós sonhamos e do que nós queremos, porque o desemprego está em alta, os preços só aumentam, e a gente tem que se vender à uberização, se vender aos empregos que não têm dignidade nem direitos trabalhistas envolvidos. Então, acho que para falar um pouco do que ele faz, esse desgoverno do Bolsonaro, é principalmente isso. Para falar de sonhos, acho que ter essa juventude brasileira, com todas as suas características, juventudes dos 5 cantos desse país, acreditando de fato que o futuro pode ser melhor e principalmente tendo a perspectiva de que ao estudar, essa galera vai conseguir entrar na universidade, vai conseguir ter um emprego digno e assim ajudar as suas famílias e ajudar a construir um futuro cada vez mais amplo, mais digno, né, e mais justo para a população brasileira. Acho que esse é o grande sonho de quem é jovem, né? Poder chegar na idade adulta com a realização dos seus sonhos e a certeza de estar ajudando a sua família e estar construindo um futuro melhor para todo mundo. Esse é o meu sonho enquanto juventude organizada no PT, porque eu sei que esse é um instrumento que vai fazer com que a gente realize tudo isso. Nádia, nós precisamos muito de você, da Secretaria, nesse debate político, porque acredito que uma das maiores tarefas que está colocada, com certeza, é o fato da gente reencantar a juventude brasileira. Os dados hoje apontam para um desalento total da nossa população. O Brasil voltou a ter a sua juventude, comparado com os demais países, né, filiada à Unesco, a sua juventude mais pessimista entre esses 200 países. Isso ocorreu antes da chegada do presidente Lula em 2002, quando eu cheguei à Câmara dos Deputados, junto com o presidente Lula em 2003, nós criamos um conjunto de documentos, né, de proposições legislativas, né,
emendamos a Constituição Federal para tratar o jovem como sujeito de direito das políticas públicas, criamos o Plano Nacional de Políticas Públicas, um plano decenal, criamos o Estatuto da Juventude, e o presidente Lula criou o REUNE, o FIES, o ProUni, Primeira Terra, né? Um conjunto de programas, Primeiro Emprego, Pronatec, ProJovem, expansão universitária, saímos de 2 milhões de jovens nas universidades para 8 milhões de jovens nas universidades, colocamos o ensino médio como escola básica, fizemos aí uma ampliação de um conjunto de políticas, 22 milhões de novos empregos, Lula e Dilma, 15 milhões foram jovens de 16 a 29 anos. Ou seja, a juventude brasileira saiu da condição de mais pessimista do planeta Terra para mais otimista do planeta Terra. E depois do golpe, a juventude, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, 60% dos jovens querem ir embora do Brasil. Então é um país condenado ao fracasso, quando a sua juventude não reconhece mais sua nação, quer ir embora da sua nação, é um país condenado enquanto projeto de país, projeto de nação. Também a evasão, né? Nem estudam, nem trabalham, chegamos aí mais de 30% dos jovens. Então o nosso processo de reconstrução do Brasil, né, da recuperação da esperança, parte necessariamente também pelo diálogo com a nossa juventude. Eu tenho certeza que a juventude reconhece no presidente Lula essa grande esperança, tendo em vista aí o percentual, né, nas pesquisas em relação ao público de 16 até 34, 36 anos. Então, muito obrigado, Nádia, pela participação, parabéns, sucesso na frente da Secretaria Nacional de Juventude. Quero também cumprimentar o Renan, desejar aí junto com a Janaína muito sucesso, né, no debate dentro do nosso partido, na construção das diretrizes do programa do presidente Lula. Quero também agradecer, viu, Renan, por ter aceito o nosso convite, estar participando aqui conosco, muito obrigado. Quero agradecer também a nossa companheira Anne Moura, né, pelo belíssimo trabalho à frente da Secretaria de Mulheres, desejar sucesso no projeto Elas por Elas, que possa, de fato, aí, multiplicar inúmeras pré-candidatas e candidatas, e o mais importante, deputadas na Câmara Federal e deputadas nas câmaras estaduais, na mesma proporção aí que nós aumentamos também as nossas vereadoras, né, nesses milhares de municípios brasileiros. E quero agradecer com muito carinho nosso ministro, né, uma vez ministro, sempre ministro, da promoção de igualdade racial, o Marcos Chagas, e desejar a ele também sucesso e que, de fato, o Brasil possa ampliar a presença dos negros e das negras no Parlamento Federal e no Senado. Um grande abraço, estamos chegando aqui, né, ao final do nosso programa na Câmara dos Deputados, na TV PT, em comemoração aos nossos 42 anos de história, porque quem defende o povo é o PT. Um abraço e uma boa noite para todos. Muito obrigado.